Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar aqui de dosagem de misturas asfálticas densas. Vou falar de maneira rápida, então também bastante geral, tá? Antes de entrar no assunto propriamente dito, é importante que você entenda como uma estrutura de pavimento asfáltico flexível funciona, como ela se comporta, tá? Então, uma estrutura desse tipo, normalmente ela apresenta aqui no topo da camada, no topo da estrutura, uma camada asfáltica, concreto asfáltico, uma camada de base granular, então uma BGS, um exemplo, brita graduada simples, sobre o subleito. Tá? Essas camadas geotécnicas, elas trabalham essencialmente a compressão. Né? Ninguém vai para um laboratório pegar uma camada de brita e esticar. Então, sabendo disso, eu vou colocar aqui um sinaizinho de menos, indicando compressão. Bom, aqui em cima, para o outro lado, nós temos um concreto asfáltico. Né? Então imagine esse concreto asfáltico como uma laje aqui em cima, sofrendo um carregamento de uma roda, de uma carga de roda. O que aparece aqui na face inferior desse concreto asfáltico, dessa camada de concreto asfáltico? Aparecem esforços de tração. Esses esforços de tração, essas tensões, deformações de tração, elas são aplicadas de maneira repetida. E a repetição desses esforços leva o material à fadiga. Ou seja, irão aparecer trincas, né? Fissuras, trincas, que vão subir aqui para a superfície. E lá em cima, o que você vê? O famoso trincamento por fadiga, ou couro de jacaré. Por outro lado, aqui no topo, nós temos a geração de tensões e deformações de compressão e também de cisalhamento, né? Que são responsáveis pela deformação permanente. Então, quando a sua mãe vai lá para a cozinha, pega uma massa de pão e amassa com a mão, ela está impondo um esforço de compressão e o resultado dessa compressão é ela deixar a marca da mão dela nessa massa, né? Deformação permanente. A repetição desses esforços geram aí um acúmulo de deformações permanentes que vai resultar no nosso famoso afundamento em trilha de roda. Tá? Então, esses são os dois principais mecanismos de geração dos principais defeitos em pavimentação asfáltica. E isso tem que estar em mente no momento de fazer a dosagem. Tá? Então, você vai ter que proporcionar aqui uma certa quantidade de asfalto, de ligante, para uma distribuição granulométrica escolhida, de modo que a mistura se comporte bem, tanto a deformação permanente quanto a fadiga. O problema é que esses dois mecanismos eles se comportam de maneira distintas em função do teor de asfalto. E esse gráfico mostra muito bem isso. Tá? Analisando primeiro aqui estabilidade. Entendam estabilidade como resistência à deformação permanente, tá? Em função do teor de asfalto. Então, a estabilidade, a nossa resistência à deformação permanente, que é a linha azul, ela diminui, né, em função do aumento no teor de asfalto. Então, quanto mais asfalto na mistura, maior a propensão dessa mistura cisalhar, né? Mais suscetível, então, à formação dessa trilha de roda, esse concreto asfáltico estará, né? Bom, então, quanto menos asfalto, por outro lado, eu aumento essa resistência à deformação permanente, né? Contudo, olhando agora para a vida de fadiga, que então durabilidade entenda como vida de fadiga, o que acontece com essa vida de fadiga, que é a linha vermelha? Eu reduzo muito essa vida de fadiga em função da redução do volume, do teor de asfalto, tá? Então, essa mistura ficará muito mais suscetível ao trincamento por fadiga, tá? Eu vou ter uma mistura que vai trincar de maneira precoce, eu posso ter uma mistura que vai desagregar de maneira mais fácil e que vai oxidar de maneira mais rápida. Ou seja, o engenheiro não pode errar nem para mais
e nem para menos nesse teor de asfalto. O objetivo vai ser achar o ponto de equilíbrio dessa balança, ponderar em função desses dois tipos de defeito. E para fazer isso, para fazer essa proporção entre os elementos, entre agregado e ligante, eu posso fazer o uso de uma dosagem Superpave, no giratório, ou do método francês, né? Onde também tem uma compactação giratória associada também a uma compactação por rolagem de um pneumático, muito similar ao que acontece em campo. Contudo, o foco de hoje é falar um pouco da dosagem Marshall, né? Onde os corpos de prova dessa dosagem são fabricados por impacto de um soquete, tá? A um certo nível de energia, a um certo nível de golpes, tá? Um número de golpes. Então, vocês não sabem qual que é o teor de asfalto de projeto, mas é possível vocês terem uma ideia da faixa de variação, tá? Dos teores prováveis. Então, por exemplo, no caso da mistura asfáltica densa, nós temos uma ideia que esse teor de asfalto de projeto está entre 4% e 6% de asfalto. Então, no processo de dosagem, eu faço uma varredura de teores. Eu começo de teores de asfalto mais baixos até os mais altos. Eu não sei exatamente onde está, mas deve estar nesse universo. Então, no laboratório eu faço isso. Eu vou pegar aqui várias quantidades, vários teores de asfalto, sempre para um mesmo projeto granulométrico, tá? Sempre uma mesma granulometria, e vou fazer as misturas para esses vários teores de asfalto. Vou compactar no laboratório, pode ser no mecânico ou na compactação manual, e vou extrair esses corpos de prova. Esses corpos de prova, eu vou fazer algumas mensurações de peso, de pesagem, e mais alguns ensaios complementares, de modo a obter os parâmetros de controle da mistura. VV, que é o volume de vazios na mistura, a relação betume vazios e o VAM, que é o volume de vazios no agregado mineral. Tá? Então, para cada teor de asfalto, 4, 4,5, 5, 5,5, normalmente nós moldamos 3 corpos de prova gêmeos, né? Bem parecidos. Por que 3? Para calcular a média de volume de vazios, de RBV e de VAM. Então, esses valores são médios para cada grupo, para cada teor de asfalto. Tudo bem? E com isso, eu consigo pegar esses resultados e montar os gráficos, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o teor de 4%. O meu teor de 4%, esse grupo de 3 corpos de prova resultou numa média de VV de 6,3. Então, para 4% de asfalto, o meu valor médio de VV foi 6,3. Esses 3 corpos de prova para o teor de 4,5, a média foi 4,9 no VV. Então, 4,5, 4,9 de VV. Bom, e aí eu traço a linha ligando esses pontos. Qual que vai ser o meu start aqui para achar o teor de projeto? O start é sempre o volume de vazios. Eu sempre começo analisando o volume de vazios. E de qual ponto? Sempre para 4%. É sempre meu alvo, tá? O alvo é sempre 4% de vazios com margem de 3 a 5. 3 a 5. Tanto pela norma brasileira, para concreto asfáltico de rolamento, quanto pela americana. Então, eu começo com 4% de vazios, bato na minha linha e desço. Esse aqui será o meu teor de asfalto provável. Eu tenho que pegar esse teor de asfalto provável e testar os outros parâmetros de projeto, o RBV e o VAM. Então, eu vou pegar esse 4,7, mais ou menos, né? E vou testar, por exemplo, o RBV. Tá? Então, a forma de traçar a curva é a mesma que eu expliquei para o VV.
Aqui eu tenho os limites, do RBV, e vou verificar se esse meu teor de 4,7 provável satisfaz a esses limites. Então, eu subo, bato na linha e verifico que esse teor provável ele satisfaz os limites de RBV. Ótimo. Esse teor provável, então, está atendendo aos critérios de projeto. Eu faria a verificação para os outros parâmetros e se esse teor provável atender a todos os parâmetros, esse poderia ser o meu teor de asfalto de projeto. Bom, a norma brasileira do DENIT, ela prevê apenas uma energia de compactação, que é 75 golpes por face do corpo de prova. Tá? Então, os requisitos estabelecidos pela especificação 031 são estabilidade, relação Bernoulli-Vazios, RBV, o VV, o RT, que é resistência à tração, por compressão diametral, e o VAN. Tá? Então, para uma camada de rolamento, meu RBV, 75,82. O VV, 3 a 5. A resistência à tração maior ou igual a 0,65. E o VAN varia em função do tamanho máximo nominal da mistura. Já a norma americana, ela prevê uma variação na energia de compactação, ou seja, ela varia o número de golpes em função do volume de tráfego. Se é um tráfego leve, médio ou pesado. Tá? E também controla o VV, volume de vazios, o RBV, que aqui chama de VFA, e o VAN. Tá? A depender aí das condições de tráfego, de vazios e de tamanho máximo nominal. Então, bastante parecido, a não ser pela questão da variação do número de golpes. Tá? Por que o DENIT ele prevê apenas 75 golpes? E não faz a variação igual aos americanos. Porque qual que é o tipo de obra que o DENIT está preocupado? É essencialmente obra rodoviária de alto volume de tráfego, tá? Onde eu preciso de mais energia para garantir uma maior densificação da mistura e ela se tornar mais resistente à deformação permanente. Então, se você tiver uma obra de baixíssimo volume de tráfego, com certeza você poderia aumentar a durabilidade da mistura aplicando 35 ou 50 golpes, certo? Agora, por que dessa variação, né? Essa variação é função dos tipos, né, de estruturas para cada situação, tá bom? Então, isso é um assunto aí para um outro momento, mas vocês têm que ter em mente que a escolha da energia, que o processo de dosagem, ele está ligado de maneira intrínseca à concepção da estrutura. Tá? Bom, pessoal, então, eu fiz essa apresentação rápida aqui da dosagem Marshall para introduzir os próximos vídeos que foram elaborados por alunos de graduação, os nossos alunos de graduação. Nesses vídeos, eles descrevem as etapas, todas as etapas da dosagem Marshall, desde o fracionamento de cada agregado até o teor de projeto. Tá? Eu acredito que esses vídeos eles irão ajudar vocês no dia a dia aí de quem mexe com pavimentação. Talvez gerem mais dúvidas, mais questionamentos, tá? Então entre em contato conosco. Qualquer correção também, por favor, nos informe e a gente vai ter prazer aí, né, em contribuir, em poder ajudar, tá certo? Então eu espero que vocês façam um bom proveito desse material. Tenham um pouquinho de paciência aí na postagem dos vídeos, vai demorar um pouquinho, tá? Um pouco por semana. E aqui embaixo também na descrição do vídeo eu vou deixar o link para minha tese de doutorado, onde tem lá abordagem, né, sobre a dosagem Marshall, o Superpave e a francesa, e também um livro do professor Cerati, tá? Que é bastante simples e didático para quem quiser aplicar a sistemática de dosagem Marshall. Tudo bem? Bom proveito, bons estudos e até mais.